Bem-vindo a mais um episódio do Guerra Responde. Nessa série eu respondo a perguntas que vocês enviam para mim. Então agradeço você que está enviando perguntas para mim e deixo aqui um recado para você. Fiquem à vontade para trazer temas aqui e façam perguntas que eu venho aqui no Guerra Responde responder. E o tema de hoje é um tema super interessante, que é loja em shopping, franquia em shopping. Então vamos lá, existe diferença de loja de shopping, franquia em shopping ou franquia em rua? Sim, existe diferença, porque a lógica de comércio é diferente. Uma lógica de comércio dentro de shopping é uma, em rua é outra. Qual que é a diferença? Em shopping você vai aproveitar aquele público que está lá. Ninguém sai de casa para ir numa loja específica dentro do shopping. Ou se isso acontece é uma exceção. Ela sai para dentro do shopping e ali ela vai fazer a escolha, né, comprar sua roupa, fazer a sua alimentação, ter o seu lazer. A loja de rua é um pouco mais destino, as pessoas se locomovem para aquela região, a não ser que você tenha, né, um fluxo de passantes na determinada região de rua, que as pessoas acabem transitando por ali e acabem comprando, né, porque estão transitando. Mas, de regra geral, na rua você tem que levar o seu cliente a você, o shopping ele já dá o cliente para você, então a lógica de comércio se difere mais ou menos por aí. E obviamente que tem diferenças na avaliação, né? Você vai avaliar uma loja de rua de um jeito e avaliar uma loja de shopping de outro jeito. É mais difícil ou mais fácil conseguir uma loja de shopping? Não é mais difícil nem mais fácil. Eu sempre falo, é difícil conseguir um ponto bom, seja em shopping e seja em rua. Hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, todo shopping tem vacância. Eu não conheço nenhum que não tenha. Então tem loja disponível. A questão é, será que é uma loja boa dentro do shopping? Você mesmo que você esteja no shopping nota 10, você vai ter dentro desse shopping pontos nota 9 e 10 e pontos nota 2 e 3. Então não adianta você estar no shopping nota 10, pagando boleto de shopping nota 10 no ponto nota 2. Então você precisa saber escolher o ponto dentro do shopping. E você vai escolher aquele ponto em que tem o maior fluxo de pessoa. O shopping tem uma dinâmica, né, de avaliação de ponto muito fácil, que é a contagem. Você vai contar quantas pessoas passam ali na frente. Se for mais de 15, 20 por minuto, é porque o ponto é bom. Não adianta ir para um ponto ruim, tá? Loja de rua também tem muita coisa disponível, mas às vezes é difícil conseguir um ponto bom em rua. Quais os principais benefícios de estar no shopping? Os principais benefícios é que você já tem aquela clientela. Você tem um fluxo de pessoas que transitam ali, independente da sua marca. Você não precisa levar essas pessoas para lá. Essas pessoas vão para lá porque ali elas sabem que tem toda a oferta de produto ou serviço que ela precisa. Então o shopping já tem esse cliente, você vai aproveitar em capitanear uma parcela desse cliente para você. Esse é o grande benefício do shopping. Tem alguns outros, como segurança, né, como não estar à mercê da variação climática. Por exemplo, se chove, uma loja de rua ela derruba muito o faturamento dela, no shopping não. Se faz muito calor ou muito frio, a tendência é que as pessoas não circulem na rua e acabam indo para o shopping. Então essa proteção em relação a dias ruins em termos de clima também é um benefício que se tem dentro de um shopping. E os principais prejuízos de estar em shopping? Normalmente o valor do metro quadrado é mais caro, né? Você vai ter uma exceção que é aquela rua específica que tem um metro quadrado similar à do shopping, mas se você for comparar média por média, normalmente você vai pagar um valor do metro quadrado mais caro. E a questão do shopping é que você paga um condomínio alto. Você vai pagar um metro quadrado caro no aluguel e você paga um metro quadrado caro no condomínio também. Então o que você vai pagar não é só um aluguel, é um condomínio. Então toda aquela gestão de segurança, climatização do shopping, limpeza, tudo isso é muito custoso, custa muito. Tem muito shopping, eu diria que talvez a maioria, se você vai para uma loja principalmente de metragem de porte médio, que você paga mais condomínio do que paga aluguel. Impressionante. Então o boleto do shopping, ele é, né,
o ponto negativo dessa história. Ele é mais caro, né? Que é a próxima pergunta. Ele é mais caro? Sim, normalmente ele é mais caro. Mas fatura mais? Essa é uma pergunta chave. A minha resposta é, na média, ele vai faturar mais. Óbvio que depende muito do segmento. Tem segmento que é um comércio tradicional de rua. Por exemplo, padaria. Padaria você não vê dentro do shopping, porque é aquele tipo de consumo que o cara está saindo do trabalho e vai comprar o pão para o lanche da noite e da manhã do dia seguinte. Esse cara não vai entrar dentro de um shopping para comprar um pão. Você não vê padaria dentro de shopping, você vê padaria na rua. Então é um tipo de comércio que ele é tradicional de rua. Farmácia, que apesar de estar nos shoppings também, mas ela tem um momento de consumo mais casado com rua. Então, se você comparar uma venda de shopping numa farmácia com a de rua, eu posso te dizer que pode ser que a média seja parecida ou até a média de rua seja maior. Então, dependendo do segmento, ou a loja de rua pode faturar mais, mas a maioria dos segmentos voltados ao comércio, se você for comparar a média, o shopping acaba, na média, faturando mais, justamente porque tem esse fluxo de pessoas, né, que estão lá para consumir, já com a propensão inclusive ao consumo, e vão para o shopping justamente porque ali ele encontra uma oferta, né, de serviço e de produtos maior. Outra pergunta, para a primeira franquia, é melhor escolher shopping ou rua? Bom, tem uma questão aqui em relação à questão de segmento. Então, não vai para o shopping ou não vai para a rua uma franquia que seja tipicamente do outro canal. Então, tem aquela franquia que só tem loja de shopping, não vai para a rua com ela. Tá? Agora, se for uma franquia que transita bem em shopping e rua, eu sempre indico para os meus alunos a começar com a franquia que tem menos risco. E a franquia que tem menos risco é aquela que tem um boleto mais baixo. Porque você não pode errar no início, você não pode tomar muito risco, você não pode perder dinheiro. Então, se você vai para um aluguel muito caro, esperando faturar muito mais, legal. Só que se você não faturar, você tem um risco mais alto. Se você vai para um aluguel mais baixo, se você não faturar tão bem, mesmo assim você pode ter um negócio equilibrado, você ganha pouco, mas não perde dinheiro. Então, eu iria, se fosse na primeira franquia, para um boleto mais baixo, um risco menor. E normalmente a gente encontra um boleto mais baixo em rua. Tem exceção, tá? Nada é uma regra. Então hoje até tem muitos shoppings sendo mais flexíveis. Importante dizer, inclusive, que às vezes você pode ir para um ponto nota 8, 9 num shopping nota 6, 7. Porque você paga um boleto de shopping 6, 7, mas está no ponto 8, 9 dentro do shopping. Às vezes é melhor do que ir para um ponto 6, 7 num shopping nota 10. Você paga boleto nota 10, mas num ponto ali dentro 6, 7. Entendeu a jogada? Vamos lá. Como o shopping ajuda o franqueado? Ele ajuda nessa questão de fluxo. A única vantagem do shopping é que ele se responsabiliza por promover um mix de empresas ali, de marcas adequado e promover ações de comunicação e investimento no nome, né, para atrair público para levar para você. O grande benefício é esse. O shopping ajuda o franqueado que está apertado de dinheiro, sempre vai ter ali uma liberdade para negociar um desconto temporário do aluguel se ele entender que realmente a sua operação está sendo afetada ou está ficando inviável. Mas não conte com isso, porque isso nem sempre acontece. Como a franqueadora ajuda o franqueado que quer loja em shopping? A franqueadora ajuda negociando, né? Então, toda franqueadora que se preze, pelo menos, ela ajuda nessa negociação inicial. E é importante. Se você entrar no shopping pagando a primeira pedida deles, você vai pagar algo que você não vai conseguir pagar. Nunca a gente fecha um acordo com o shopping dentro da primeira pedida deles. É sempre assim, eles pedem muito, a gente oferece muito pouco. Até tem alguns franqueados que eu trabalho que ficam até um pouco com a vergonha da contraproposta que eu faço. Porque, eles jogam para cima, eu jogo lá para baixo. Aí você fala, parece que não vai ser negócio, né? Mas
É normal desse segmento esse tipo de atitude até a gente chegar meio que no meio termo. Então é muito importante a franqueadora ajudar o franqueado nesse momento, senão ele pode entrar no contrato de locação que vai gerar um prejuízo para ele durante 5 anos de contrato, que é o que normalmente a gente tem dentro de um shopping. Como saber se vale a pena abrir em shopping, mesmo com os valores de aluguel? Como saber? Você precisa entender a tua expectativa de venda, e nesse ponto a franqueadora tem que ajudar também. Então, por exemplo, eu posso ter um boleto de aluguel, condomínio, fundo de promoção, que a gente chama custo total de ocupação, tá? Que é a soma de tudo. Eu posso ter um boleto de 20 mil, mas para eu ganhar dinheiro com 20 mil, eu tenho que vender mais ou menos 200 mil, porque o meu custo de locação total soma de novo, todo o custo total de locação, aluguel, condomínio, fundo de promoção, ele tem que estar perto de 10% do faturamento. Isso é uma regra geral que vale para a grande maioria das empresas aí do setor de comércio e de serviço também. Então ele tem que estar perto dos 10%. Então eu posso pagar 20 mil de boleto se eu vender perto de 200 mil. Alexandre, mas como eu vou vender? Você tem que comparar esse shopping, a franquia desse shopping com a franquia em shoppings similares, para entender se essa franquia consegue vender 200 mil. Você tem que olhar para aquele ponto que você está avaliando, que você vai pagar 20 mil reais num boleto, e fazer uma contagem de fluxo. E de repente faz essa mesma contagem num shopping similar. Assim, você consegue entender se você acredita naquele faturamento. Então a resposta é simples. Você pode pagar aquele boleto se você acreditar que você vai ter o faturamento que seja, que o boleto corresponda a 10% dele. Tá claro? Vamos lá. Quais os melhores lugares dentro do shopping para abrir? Depende do segmento. Né? Você pega uma operação como girafas, dentro da praça de alimentação. Sempre bom ali dentro do início, né? Você sabe que mais da metade dos clientes, quando entram numa praça de alimentação, eles não sabem onde vão comer. Então, se for uma operação num corredor assim, imagina, tem um corredor com muita operação aqui, o cliente vai andando, ele tem que olhar 20 operações até terminar na sua, a chance dele chegar até você é pequena. Então, quanto mais perto do início da praça e mais perto dos grandes players, é melhor, porque você vai estar indo aonde está o maior público. Entendeu? Agora, se for outra operação no segmento de moda, que você tem que estar no corredor, a própria Biomundo tem que estar no corredor do shopping, sempre é importante estar no piso de maior fluxo, e normalmente o piso de maior fluxo é o piso da entrada, que é no térreo. Se você tem um shopping de 3 andares e a entrada é no térreo, por exemplo, a cada andar que sobe, você tem uma perda de clientes que não sobem, então você tem um fluxo menor por andar. Então, normalmente, o piso melhor para quem está no corredor é o piso térreo. Obviamente que o custo do metro quadrado desses pisos é um pouquinho mais alto, mas é importante você estar num corredor de fluxo. De novo, uma regra boa é fazer uma contagem e ver se passa pelo menos mais de 15, 20 pessoas por minuto. Não é bom você estar num corredor que leva a lugar nenhum. Aquele corredor longo, distante, que aquilo tem uma saída que ninguém sai por ali. Então você tem um baixo fluxo de pessoas ali. Quando você está no meio do mall, é bom você estar perto também dos corredores que são as conexões, né, que é justamente onde as pessoas transitam. Existe um melhor tipo de franquia para estar no shopping? Existem, como eu falei isso aqui, já até toquei um pouco nesse assunto. Moda é muito bom estar no shopping, as pessoas estão acostumadas a consumir moda no shopping. O setor de educação está normalmente concentrado em rua. Não vale a pena pagar um custo de locação tão caro num shopping, sendo que o seu filho ou você mesmo vai fazer um curso de línguas, você não precisa entrar dentro de um shopping, porque eu senti, é destino. Uma escola é destino, as pessoas não consomem um curso de inglês porque estão passando aqui na porta. Elas veem que tem lá e aí elas saem de casa para ir para o curso de inglês. Aquilo que eu falei no começo
né, desse episódio, é destino, a característica de consumo. Então não precisa estar dentro do shopping. Então é um negócio, até os shoppings vão aumentar essa oferta de serviço, eles até querem que as escolas estejam lá, mas é um tipo de segmento que não é o canal mais adequado, não vale a pena pagar o custo de 1 metro quadrado por isso. Só para dar duas opções. Alimentação é muito bom em shopping também, muito bom. Uma praça de alimentação é uma âncora no shopping, é um dos lugares que tem maior fluxo do shopping. Então é muito bom dentro do shopping. Você pega uma operação de produtos naturais, como a Biomundo, é uma operação que vai muito bem em rua e vai muito bem em shopping. Ela transita muito bem nos dois canais. Acho até que naturalmente, como é um mercado, ele funciona melhor em rua, mas ele tem funcionado muito bem em shopping também. Inclusive tem mercados se conectando ao shopping também. Então tem alguns segmentos que ele transitam já bem nesses dois canais. Em resumo, procurar abrir em shopping é uma boa? Eu acho uma boa, né? A gente teve um sofrimento desse canal nessa pandemia, mas o shopping para mim sempre é seguro. É incrível, né? Imagina que você teve esse canal aí, imagina todos os shoppings, são quase 700 shoppings no Brasil, todos eles passaram um período fechado aí, principalmente no início de 2020. Muita gente perguntava, porra, será que esses shoppings vão voltar a funcionar? Aquele público de milhares parou de ir lá, será que esse público não vai deixar de ter o costume de shopping, parar de ir? Cara, até isso ficou um pouco na minha cabeça, eu falei, cara, que coisa. Tô com medo, mas não foi o que aconteceu, impressionante. Depois da reabertura, obviamente que não foi do dia para a noite, mas paulatinamente o público veio e voltou, e tem shoppings hoje que já estão com as vendas e o fluxo de pessoas igual ao período antes da pandemia. Então, tem inclusive novos investimentos sendo feitos, pessoas que estão investindo centenas de milhões de reais em novos shoppings espalhados aí pelo Brasil. Inclusive o brasileiro gosta muito do shopping, é um tipo, né, de negócio em um momento ali de consumo que deu muito certo no nosso país. Então vale a pena shopping. E eu acho que esse momento da pandemia é o momento que quem quer entrar que está com poder de negociação. Como sofreu e tem muita loja hoje que está livre, né, para locação dentro desses shoppings, é um momento bom para negociar. Então, acho que tem que tomar os cuidados, né? Esses cuidados eu falei ao longo desse episódio, mas eu tenho loja, inclusive eu tenho franquias em shopping, estou inclusive abrindo mais uma no próximo mês, uma franquia em shopping também, e acredito muito no canal. Beleza, pessoal? Estou acabando aqui o episódio de hoje. Quero pedir para você dar um like, curtir a página, me seguir aqui se você gostou e deixa nos comentários sugestões de temas para a gente vir aqui trazer para você nos próximos episódios. Valeu!